Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, normalmente a gente faz às terças, mas ontem teve live, vamos fazer mais um comprar ou vender, né? Hoje em dia a gente fala sobre algumas ações, né? Tanto com uma perspectiva mais de longo prazo, quanto uma perspectiva mais de médio prazo, né? Daqueles ativos mais perguntados por vocês, então já deixem aqui nos comentários, né, quais as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o setor de frigoríficos, especialmente aí de JBS, Brasil Foods, Minerva e Marfrig. Eu fiz um vídeo, acho que na semana retrasada, falando mais sobre a Marfrig, vale a pena vocês darem uma olhadinha. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o setor, né, que nós tivemos as ações caindo bastante aí na semana passada, inclusive a própria Marfrig foi um dos principais destaques de baixa, né? E a gente vai entender o que aconteceu ou vem acontecendo no mercado aí desde 2018 com a questão da peste suína africana, né? E por que aconteceu essa queda e a nossa visão aqui sobre o caso, né? Eu lembro a todos que quando a gente falar de longo prazo aqui, são as estratégias fundamentalistas da Capitalismo. A gente tem várias estratégias, carteiras recomendadas, micro small caps, dividendos, tem renda fixa, fundos imobiliários e assim por diante. As informações todas aqui na descrição. Né? Eu quero saber mais sobre a carteira de dividendos. Vocês clicam na carteira, vem o vídeo informativo, vem o desempenho histórico, tudo certinho, e vocês vão ver aqui que todas as nossas estratégias aí no longo prazo têm um desempenho muito acima da média do mercado, e carteiras que com 10 minutos por mês tranquilamente vocês conseguem manter atualizadas, e aproveitando o nosso desconto que vale até amanhã, 15/9, o cupom ao mês do cliente, até 35% de desconto nas nossas assinaturas. Lembrando todas as informações, contatos, tudo aqui na descrição. Qualquer dúvida nos chamem no WhatsApp ou mandem um e-mail. Então, o que acontece, né, pessoal? Nós tivemos na última semana a divulgação de um relatório de uma entidade, vamos dizer assim, que é bastante respeitada no mundo, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que comentou nesse relatório as estimativas, né, em relação ao mercado chinês, que é um dos grandes consumidores de proteína animal, e nesse relatório falava de uma projeção de queda nas importações de 20% o ano que vem de carne bovina, e reduzindo o consumo de proteína de carne bovina em pouco mais aí de 3%. Tá? Esse relatório agitou o mercado e nós tivemos, como eu falei, baixa das ações do setor, mas né, a gente investigou um pouco mais a fundo, né, o pessoal da análise foi atrás para entender se efetivamente esse impacto ele pode acontecer, já que seria muito ruim para as empresas brasileiras, tá? Para outras também, mas para as empresas brasileiras aí que vem crescendo bem nos últimos anos. Tá? Aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, nós temos o gráfico do boi gordo, que é negociado no mercado futuro. Tá? Nós tínhamos entre 2015 e até meados de 2018 o boi caindo, o preço do boi caindo, até que nós tivemos a peste suína africana em 2018, que teve como principal efeito a valorização dos preços das proteínas. Se a gente pegar só o caso do boi, chegou a valorizar quase 90% no mercado futuro aqui no Brasil. Então nós tivemos um aumento forte, né, dos preços do boi. E claro, como praticamente todo o rebanho de carne suína da China foi dizimado, eles tiveram que importar e acabaram importando também aí carne bovina. E com isso a gente teve, né, todos os preços subindo, e as empresas aqui vendendo demais ganharam muito dinheiro. Né? Foram os melhores anos das empresas de proteína desde muito tempo. Né? Tanto que a Minerva, por exemplo, voltou a pagar dividendos. A Marfrig recentemente fez aquisição de ações da Brasil Foods. Elas compraram outras empresas lá fora. A própria JBS comprou quantas empresas fora do Brasil, porque é um bom momento aí para essas empresas. Tá? E o que acontece, né, pessoal? Aqui sim tem uma questão que é importante a gente comentar, que o investidor tem que cuidar para não projetar para o futuro, né? Não fazer projeções futuras, tá? Até porque projeções só podem ser futuras, mas não fazer essas projeções simplesmente baseado no que aconteceu recentemente, né? Porque é impossível, ou era impossível, isso já era sabido, que fosse ter esse movimento contínuo de alta de preços, já que em algum momento o rebanho na China ia voltar
a se reestruturar, o que tem acontecido a partir de agora. Inclusive o rebanho hoje na China já está 20% acima aí do pré-pandemia do Covid em 2019. Tá? A gente sabe que os números chineses nem sempre são tão confiáveis assim, mas né, a gente tem uma recomposição, até porque foi em 2018 isso. Né? Então seria normal, né, logicamente, que em algum momento os preços fossem parar de subir. Tá? Então essa é a grande questão. Né? E quem investe nessas empresas não deveria ser pego de surpresa em função disso. Tá? Além disso, né, pessoal, a gente tem que entender que é um movimento estrutural. Estruturalmente, a partir do momento que, como a gente está falando de China, que é o principal importador global, a partir do momento que o chinês ele, tem uma elevação do seu patamar de vida, ele acaba consumindo mais carne bovina, mais proteína, né, bovina do que frango ou do que carne suína, por exemplo. Tá? Então, estruturalmente tem uma mudança que veio para ficar. Claro que pode ser que não seja pelo pico que nós tivemos aí dos últimos anos de consumo, que foi também influenciado com essa questão da peste suína africana, mas mostra, né, a mudança no comportamento do consumidor. Tá? A mesma coisa e-commerce. Né? Quando estourou a pandemia, muita gente que nunca tinha comprado no e-commerce comprou. Né? Quando terminou a pandemia, muita gente voltou a comprar em loja física e muita gente parou de vez e continua comprando só na internet, ou boa parte das compras continua comprando só na internet. Aqui nesse mercado é a mesma coisa. Né? A questão, como eu falei, não é essa. A questão é a gente não ficar projetando esse crescimento eterno. Tá? Então, nesse sentido aqui, se a gente for olhar em termos de fundamentos, né, mesmo que a gente tenha uma redução dos preços, que já vem acontecendo, né, mas mesmo que a gente tenha uma redução das importações, das vendas no curto prazo, isso não tira, né, o fundamento dessas empresas aqui no longo prazo. E as empresas brasileiras, elas estão bem preparadas se a gente olhar para o futuro. Tá? E além disso, né, pessoal, quando a gente esmiuçou essa questão do relatório, que nem é um relatório grande, né, e a gente ficou muito impressionado com esse número que foi colocado no relatório de 20% de queda nas importações. Né? A gente falou com algumas empresas do setor, inclusive com as empresas de capital aberto, e nenhuma delas tem projeção nem pessimista, né, que para 2023 tem essa queda de 20% nas importações por parte do mercado chinês. Né? A projeção mais pessimista que a gente ouviu das empresas, e não tem quem entenda mais de mercado do que as próprias empresas, seria uma queda pequena, ou pelo menos a manutenção em 2023 das importações de 2022. Né? Ou seja, esse número aqui, né, ele tem grande chance de estar errado, né, e não ter essa queda de 23%. Tá? Então a gente entende que tem um exagero também aqui nesse relatório. Né? Então o ciclo ele continua bom para a carne bovina, mesmo que a gente tenha uma estabilidade ou queda dos preços, o que é normal. E o ciclo também ele vai melhorar para a carne de frango. A gente não gosta muito aqui na carne de frango, até já vou comentar quando eu falar ali sobre Brasil Foods, né, porque o frango sofre muito com a influência do preço do milho. A gente não vê queda para o preço do milho. Inclusive, a safra vai ser boa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por outro lado, a gente teve quebra de safra, então o preço do milho vai continuar elevado, tá? Quando a gente tem uma visão mais de médio e curto prazo, tanto que a gente brinca que o frango aí é o milho com asas. Né? E a partir do momento que os custos estão muito altos, é difícil aumentar o preço de carne de frango, o que não acontece com carne bovina. Né? Mas hoje a oferta global de frango, não só pela questão da guerra, mas também aí, com gripe aviária, enfim, a oferta ela está menor, tá? E a gente tem também essa questão dos preços no curto prazo caindo os preços da ração. Né? E isso faz com que tem mais espaço aí para as empresas, como por exemplo a Brasil Foods, que é forte nessa parte de frango, ganhar dinheiro. Tá? Então a gente, fora que a tendência é o preço do frango acabar se valorizando também. Né? Então a gente enxerga que o mercado de carne bovina continua positivo e o de carne de frango aqui pode melhorar bastante aí nos próximos trimestres. Tá? Quando a gente olha as empresas, né, pessoal, cada empresa tem uma característica diferente. Por exemplo, a Minerva é o principal exportador da América do Sul. Né? E tem outro item no relatório que essa entidade lá do governo americano publicou,
né? Comentando que um dos motivos que as importações iam cair é que a oferta na América do Sul de carne bovina não ia aumentar. E, na verdade, também ninguém trabalha com essa expectativa, né? Na verdade, a América do Sul é o único lugar que tem condições de aumentar a oferta. Isso a gente já comentou algumas vezes também. Se a gente pegar os maiores produtores, nos Estados Unidos vai diminuir, os Estados Unidos é o principal produtor. Se a gente pegar na Austrália, os principais produtores eles não têm condições de aumentar a oferta, e aqui a gente vai aumentar a oferta. Né? Então também é outra coisa que não condiz com a realidade, vamos dizer assim, esse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E a Minerva tem essa posição muito forte como a principal exportadora, né, do principal continente, vamos chamar a América do Sul de continente, a principal região global, né, que é a que exporta mais. Né, e o grosso das exportações, né, elas vão justamente para a China, né, que com certeza, como eu falei, aí é a maior disparada do mercado. Tá? Tanto que hoje, se a gente pegar só do Brasil, a China é responsável por 60% das exportações aí de carne bovina, e a gente tem a Minerva, aí, uma das empresas capitaneando essas exportações. Claro que se a gente tiver essa queda de importações, não nesse grau de 20%, mas tiver alguma queda ou manutenção, é uma empresa que pode sofrer um pouco mais. Mas ainda assim, para o longo prazo, a gente não entende que isso que está acontecendo agora tire os fundamentos da empresa. Já a JBS, né, pessoal, é a maior do mundo. Ela tem uma posição muito forte nos Estados Unidos e também em vários outros países do mundo. Né? A gente não duvida que daqui a alguns anos vai voltar aquela questão da possibilidade da JBS levar, né, como fez o Banco Inter, por exemplo, e ser cotada lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil o TBDRs, porque é uma empresa global, é a maior de todas. Ela sofre menos com essa questão da queda dos preços, até porque ela tem mais coisas processadas, né? Então, e fora, como eu falei, uma empresa global comprando várias empresas ao redor do mundo, então ela sofre menos aqui nesse processo, mas também, mesmo que tenha sofra um pouco, faz parte, esse mercado é cíclico, né? Faz parte, ela é uma empresa que está preparada para uma baixa aí dos preços e baixa nas vendas, se for o caso. E nós temos a Marfrig, né, pessoal? A Marfrig tem uma posição muito grande também na América do Norte, né? A maior parte da receita vem de lá, e também, né, a gente pode colocar junto aqui com a JBS como uma empresa global, tem a parte de hambúrgueres, que são a maior empresa do mundo, né? Então tem muita coisa boa aqui para essas empresas, né, que no longo prazo isso aqui que a gente está comentando não vai afetar. Tá? E a gente tem a Brasil Foods, que é uma empresa que tem uma posição mais fragilizada, a gente já comentou algumas vezes que desde a época que juntou Perdigão com Sadia, só problema, a gente teve aqueles problemas de Polícia Federal, um monte de coisa, né? E que agora existe uma chance melhor aí de recuperação, caso nós tenhamos esse cenário mais positivo para o frango. A gente sabe que tem suíno, que tem processados, mas a parte do frango, né, principalmente ali para o Oriente Médio, por exemplo, ali é uma receita muito importante para a Brasil Foods. Nós, inclusive, né, colocamos a compra que Marfrig fez de Brasil Foods como uma coisa não muito positiva no sentido de ter muito risco. Né? A gente entende que, apesar das ações estarem baratas, né, não que os múltiplos de Brasil Foods estejam muito mais abaixo do que o histórico, mas o ativo, a empresa está barata, porque mal ou bem eles deram uma melhorada aí nos últimos anos. A gente entende que não é um negócio que casa muito e tem dúvidas se futuramente, caso eles queiram fazer uma fusão das duas empresas, como o CAD se aprovaria, não aprovaria. Então, nesse momento, a gente tem uma visão meio reticente em relação a esse negócio aqui de Marfrig e Brasil Foods, né? Mas em relação a JBS e Minerva, né, o caminho aí para crescimento no longo prazo ele continua bastante positivo. Tá? Então a gente entende que houve um frenesi um pouco desnecessário e que tem vários desses números que nos estranha também o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgar esses números, né, mas que confrontado com a realidade que a gente acompanha e com a realidade das empresas aqui traz números muito difusos. Né? Então a gente inclusive vai aguardar os próximos relatórios do departamento lá dos Estados Unidos para ver se eles podem fazer alguma coisa aqui, porque realmente não condiz muito aí com a realidade. Claro, quem não acompanha como a gente acompanha aqui fica um pouco assustado, né? Porque de uma hora para outra falar que vai cair em 20% as importações
é uma coisa meio assustadora, tá? Mas a gente acha que está muito exagerado aqui esses números e que, inclusive, na prática deve mostrar isso que eu comentei, né? No pior dos casos, manutenção dos números de 2022 para 2023 ou uma queda aqui pequenininha, tá? E como eu falei, as nossas preferidas aqui seriam Minerva e JBS para quem pensa mais no longo prazo. Em relação à parte mais de médio e curto prazo, né, pessoal, a gente tem várias estratégias, swing trade, rastreador, long short, opções. Aqui com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Para saber mais sobre cada estratégia, é só clicar no botãozinho ali e vai ter o gráfico histórico, né? No caso aqui o rastreador, vai ter o desempenho ano a ano, vai ter o desempenho consolidado, enfim, né? Tudo bastante transparente aqui para vocês entenderem, mesmo antes de começar as operações, né? E o pessoal da análise também trouxe aqui graficamente como estão as ações, com uma visão mais de médio e de curto prazo. Brasil Foods, né, pessoal, vinha numa tendência grande aí de queda, rompeu esse canal baixista, né? Mesmo quem nunca viu um gráfico viu que ela operava dentro desse canal baixista, tá? E ela fez o rompimento aqui. Lateralizou, né? Caiu aí nos últimos pregões também, em função dessa questão, dessa notícia aí do relatório lá dos Estados Unidos, mas tá interessante ainda, né? Então quem tem Brasil Foods pensando no médio prazo, não precisa se preocupar, graficamente ainda tá interessante. Nós temos aqui a JBS, né, pessoal, que aí vale um pouquinho mais a pena ficar de olho, quem não tem e tem interesse, porque ela tá dentro desse canal baixista, né? Então se ela fizer algum fundo ou romper esse canal baixista para cima, é um bom momento de compra de JBS. Nesse momento ainda não, ela está com clara tendência de baixa, mas rompendo aqui está interessante para a compra. Temos também a Marfrig, né, pessoal? A Marfrig fez um movimento parecido ali com o Brasil Foods, rompeu o canal de baixa, chegou a subir e caiu de novo. Enquanto o Marfrig estiver acima desses R$11 aqui embaixo, tá, pessoal? Não tem por que vender. E se ela se aproximar dos R$11 e fazer um movimento de alta, pode comprar levando em conta a nossa estratégia aqui, tá? Seria um bom ponto de compra aqui de Marfrig. E temos Minerva. Minerva está num canal de alta aqui de médio prazo, se a gente considerar desde setembro de 2021. E a Minerva, no nosso entendimento, é que mais se beneficia, né? Justamente porque é direto na veia, direto exportação para a China, né? Então, é a que mais se beneficia dessa mudança estrutural pensando no longo prazo, né? Tanto que junto com o JBS, a nossa favorita. Se tivesse que escolher uma hoje para colocar em alguma carteira, a gente colocaria a Minerva, que há algum tempo é a nossa favorita já do setor. Então, quem tem pensando em médio prazo não tem o que fazer, né, pessoal? Só venderia perdendo aqui esse canal. Por enquanto não está bom para compra, mas se fizer esse movimento aqui que foi feito em agosto, por exemplo, de bater na parte inferior do canal e voltar a subir, pode comprar de novo, não tem problema. Mas quem tem agora aí não precisa se preocupar com venda. Então, Brasil Foods, Minerva continua comprado, Marfrig vale a pena ficar mais de olho ali, porque se bater no fundo e voltar, vale a compra, e JBS é a que está mais feia aqui no gráfico, clara tendência de baixa, mas se chegar a retornar e romper aquela tendência de baixa para cima ali, pode comprar também de acordo aqui com a nossa estratégia. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, né, pessoal? As informações todas aqui na descrição. Qualquer dúvida aí nós estamos sempre à disposição. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!